Bem-vindos a este webdocumentário especial intitulado Memória Fotográfica e Mitos e Realidades. Hoje, exploraremos a fascinante capacidade da mente humana em reter informações visuais e investigaremos se a chamada memória fotográfica é um mito ou uma habilidade genuína. Prepare-se para uma jornada emocionante pela ciência e pelos relatos de pessoas que afirmam possuir essa habilidade única. Já ouviu falar de memória fotográfica? Para aqueles que não estão familiarizados, esse termo se refere à habilidade de algumas pessoas em simular uma máquina instantânea e capturar imagens como fotografias em suas mentes. A memória fotográfica é popularmente conhecida como a habilidade de recordar detalhes visuais com precisão e clareza. Essa suposta prova de uma boa memória permite que essas pessoas recuperem as imagens mais tarde e as analisem em detalhes, lembrando-se de cores e outros aspectos que a maioria das pessoas não conseguiria recordar. Muitas vezes, as pessoas que afirmam ter essa capacidade são descritas como superdotadas quando se trata de recordar informações visuais. Mas será que isso é realmente possível? A memória fotográfica é um conceito complexo e controverso. Embora algumas pessoas possam ter uma memória visual excepcional, capaz de recordar detalhes com grande precisão, não há consenso científico sobre a existência de uma verdadeira memória fotográfica como é popularmente entendida. Ao longo das décadas, pesquisadores têm investigado a memória visual e as habilidades de recordação de pessoas com suposta memória fotográfica. Estudos têm mostrado resultados variados, mas até o momento, não foi encontrada nenhuma evidência concreta de uma memória fotográfica absoluta. A memória é um processo complexo e multifacetado, envolvendo várias áreas do cérebro. Embora algumas pessoas possam ter habilidades extraordinárias em recordar informações visuais, isso geralmente está relacionado a estratégias mnemônicas e treinamento, em vez de uma memória fotográfica inata. Apesar da falta de evidências científicas, muitas pessoas afirmam ter uma memória fotográfica e relatam experiências pessoais de recordar imagens com riqueza de detalhes. Indivíduo com suposta memória fotográfica diz: desde criança, sempre fui capaz de lembrar com clareza os detalhes visuais de momentos passados. Quando vejo uma foto, posso recordar não apenas a imagem, mas também as emoções e os cheiros associados àquele momento. É como se a imagem estivesse gravada na minha mente. A memória fotográfica é uma habilidade extraordinária que algumas pessoas alegam possuir. Grandes mestres de xadrez podem se lembrar exatamente da posição de cada peça em um tabuleiro, mesmo após olhá-lo por apenas 5 segundos. Isso ocorre porque eles percebem um padrão significativo nas peças. Além disso, existem pessoas chamadas savantes que possuem habilidades notáveis em domínios específicos, como memorizar longas sinfonias ou lembrar em qual dia da semana uma determinada data histórica caiu. Há também indivíduos com uma condição rara chamada hipertimesia, que lhes permite recordar detalhes exatos de suas próprias vidas diárias, muitas vezes com um nível de detalhe impressionante. No entanto, quando falamos de memória fotográfica, geralmente nos referimos a alguém capaz de olhar para algo, fazer um instantâneo mental e, em seguida, lembrar-se de todos os detalhes perfeitamente. Embora a ideia de uma memória literalmente fotográfica seja fascinante, na realidade, não há provas desse tipo de memória. Existe apenas um caso documentado de algo semelhante a uma memória fotográfica, envolvendo uma mulher conhecida como Elizabeth. Em um estudo publicado em 1970 na revista Nature, ela foi capaz de olhar para 2 imagens compostas por pontos pretos e brancos, uma de cada vez, e, posteriormente, sobrepor as imagens em sua mente, formando a letra T. Elizabeth foi capaz de reproduzir esse padrão visual. Esse estudo despertou grande interesse, e outros cientistas tentaram investigar casos semelhantes. Por exemplo, um pesquisador chamado John Merritt criou um teste de memória fotográfica em 1979 e estimou que 1 milhão de pessoas tentaram resolvê-lo. No entanto, apenas 30 pessoas responderam corretamente. Desse grupo, ele se encontrou com 15 indivíduos, mas, curiosamente, nenhum deles foi capaz de replicar suas habilidades de memória fotográfica quando observados por cientistas. Portanto, Elizabeth permanece como o único caso documentado,
embora sua história seja um tanto duvidosa. É importante ressaltar que Elizabeth passou por apenas uma rodada de testes e se recusou a participar de novos estudos. Além disso, ela se casou com um pesquisador, o que levanta dúvidas sobre a imparcialidade dos resultados do estudo. Há uma possibilidade considerável de que os resultados tenham sido enviesados ou falhos, seja por acidente ou intencionalmente. Dizem que grandes artistas, cientistas e pensadores, como Nikola Tesla e Sergei Rachmaninoff, por exemplo, possuíam memória fotográfica e, por isso, foram capazes de produzir obras e experimentos tão complexos. No entanto, a ciência não concorda unanimemente sobre a existência dessa memória fotográfica. Em um artigo publicado na revista Scientific American, Belry Gordon, professor de neurologia da Universidade Johns Hopkins, Estados Unidos, explica que essa habilidade ainda não foi cientificamente comprovada e, caso seja real, está relacionada a vários fatores, como genética, desenvolvimento do cérebro e experiências ao longo da vida. Enquanto a ciência ainda não tomou uma decisão sobre o assunto, a internet está repleta de testes que prometem avaliar a memória fotográfica. Alguns desses testes são bastante complexos. Aliás, o nível de dificuldade é tão alto que apenas uma pequena porcentagem da população, cerca de 1%, consegue responder com sucesso. Será que você está entre essa minoria capaz de lembrar-se com detalhes das imagens vistas? Embora não haja consenso científico sobre a existência de uma memória fotográfica absoluta, é inegável que algumas pessoas possuem habilidades excepcionais de recordação visual. A mente humana é extraordinária em sua capacidade de armazenar e evocar memórias, e cada indivíduo pode ter uma experiência única. É importante lembrar que a memória é um processo complexo e multifacetado. Embora algumas pessoas possam ter uma memória visual mais desenvolvida, não devemos superestimar ou romantizar a ideia de uma memória fotográfica perfeita. O cérebro é suscetível a distorções e esquecimentos, independentemente da habilidade de recordação visual. Portanto, é essencial reconhecer a importância de técnicas de estudo e de estratégias mnemônicas para melhorar nossa capacidade de recordar informações visuais e outras formas de memória. Além disso, devemos valorizar a diversidade de habilidades cognitivas e compreender que cada indivíduo possui uma experiência única de memória. A memória é um aspecto fascinante da mente humana, e a relação entre memória e fotografia continua a intrigar pesquisadores e entusiastas. Neste webdocumentário, exploramos os mitos e as realidades em torno da chamada memória fotográfica, apresentando diferentes perspectivas e evidências científicas. Lembre-se de que a memória é uma parte fundamental da nossa identidade e das histórias que construímos ao longo da vida. Cada um de nós tem uma perspectiva única e valiosa para contribuir. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada de reflexão sobre a mente humana e suas capacidades impressionantes e convidamos você a compartilhar suas próprias experiências e opiniões nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos relacionados à ciência, psicologia e memória. Se você achou este conteúdo útil e informativo, não deixe de dar um like. Até a próxima!